Olá, tudo bem? Eu sou a Luana aqui do Educai. Faz bastante tempo que a gente não se vê por aqui, mas hoje eu voltei com uma demanda que estavam me pedindo bastante, que é a orientação do novo diário de classe, esse modelo aqui rosa, né? Que muitas escolas estão utilizando. Então hoje eu trouxe uma orientação na prática de como preenche, com bastante explicação. Espero que agregue para vocês, tá bom? Então fiquem aí com a orientação. Bom, então vamos começar a orientação de diário. Esse diário, diferente do outro diário que nós tínhamos azul, ele já vem com algumas diferenças aqui na capa. Então, por exemplo, a primeira coisa é que ele já vem com um símbolo aqui da cidade de São Paulo, da educação, é, e aí ele já direciona esse diário para a educação infantil, coisa que no diário azul a gente não tinha. Porque aquele diário era utilizado para vários níveis de educação. Já esse não, esse é específico para a área da educação infantil. E aqui na parte de baixo nós temos já o primeiro campo a ser preenchido, né? Que é a identificação da unidade. Então, qual que é o nome dessa escola, né? E aí ele vem pedindo professora regente 1, professor regente 2. Tem unidades que tem essa troca de turno entre professoras, né? Uma manhã e uma tarde. Porém, se a gente está falando aqui de um SEI parceiro, geralmente é uma professora o dia inteiro, né, em período integral. Então, a professora ou o professor só vai preencher onde está escrito regente 1, tá? Nome completo, sem abreviações. Essa orientação não é modificada da outra orientação. A mesma coisa vale para o tipo de letra, então, se é letra cursiva, letra cursiva, se você escreve em letra bastão, é letra bastão, para que a gente não tenha essa diferenciação de letra, para que não tenha nenhum problema futuro, tá? Ano letivo 2023, 2024, você vai colocar o ano aqui. O turno, se a gente tá falando também de uma rede parceira, é integral, né? Então, você vai colocar turno integral. O agrupamento, você precisa escrever, né? Então, berçário 1, berçário 2, mini grupo, infantil, justamente para que a gente consiga classificar, né? De quem a gente tá falando, de qual grupo a gente tá falando. E aí, sim, na turma, a gente coloca se é turma A, se é turma B, se é turma C, é aqui que a gente vai identificar. Abrindo o diário, então, a gente já vai ver algo diferente do que a gente via nos outros diários, tá? Então, esse quadrinho 2 aqui, né, a gente vai ter o termo de abertura. E se você pular para o final desse diário, a gente vai ver que também tem isso na contracapa do final, tá? E é o termo de encerramento, né? Então, o que é esse termo de abertura e encerramento que vem nesse diário que não tinha no diário azul, né? Nos outros diários? Ele é um termo de abertura ou encerramento do diário, onde a gente classifica que este diário está aberto, foi feito por quem e assinado por quem, né? Foi aberto em que dia e foi fechado em que dia. Então, por exemplo, aqui vocês vão observar que ele tem um quadrinho 2 aqui escrito, né? E esse diário é super bacana, porque se você for ver, ele vem com algumas orientações aqui na lateral. Então, todos os quadradinhos que são cinza na frente dos títulos e tem uma numeração em negrito, ele vai fazer relação com esses quadros que estão escritos aqui. Então, por exemplo, se você pegar aqui é o quadro 2, e se você vir aqui no quadro 2, ele vai te falar o que é isso, termo de abertura. E aí, ele pede para que a gente numere todas as páginas e rubrique em todas as páginas, né? Então, o professor, ele fica responsável por colocar o nome dele completo em todas as páginas do diário e rubricar essas páginas, além de numerar as páginas para que a gente consiga ter essa escrita aqui, tá? Então, esse diário, ele contém quantas folhas? Né? São 72 folhas, numeradas de que número a que número? Então, do 1 ao 72, e rubricadas por nome completo do professor, né? Com rúbrica, qual que é a assinatura do professor, né? A forma reduzida que ele vai assinar. Porque, se você for ver lá dentro de uma página, por exemplo, vou dar essa página aqui como exemplo. Ele pede o nome do professor e a assinatura do professor, né? E esse nome e essa assinatura tem que bater com o que tá aqui na capa, tá bom? E servirá para o registro aí do trabalho desenvolvido com os bebês e crianças do agrupamento. Escrever o agrupamento. Berçário 1A, mini grupo D. Aqui a gente vai colocar da unidade, nome completo da unidade, de acordo com o que você escreveu na capa, o dia que foi aberto, que dia, né? E isso aqui já é para o diretor.
essa parte aqui já é pro diretor. Então, que dia que a gente abriu esse diário, né? E o diretor assina. Ele assina tanto na abertura como no fechamento lá na última folha. Aí vamos para as partes das orientações. Esse diário, ele tem algo muito interessante, que é algo que a gente não via nos outros diários, né? Ele vem com uma explicação bem detalhada, se você parar para pensar, mas que requer uma certa reflexão e uma certa interpretação para a gente conseguir fazer isso de forma assertiva, tá? Então, primeira coisa, ele vem aqui com uma breve explicação sobre o que é esse diário de classe, e aqui abaixo ele vem com as instruções. Então, ele é dividido por quadros, então quadro 1, quadro 2, quadro 3. E se você for olhar, ele vai bater com as escritas, tá? Então, ele vai explicar passo a passo do que é cada coisa. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque a gente vai ver na prática quando a gente for vendo página por página. Mas só para vocês terem ainda mais essa relação do quadro com o que tá lá dentro. Então, eu vou abrir a página aqui para vocês verem. Então, por exemplo, aqui tem um quadrozinho cinza, né, com o número em negrito, número 9, e tá escrito intencionalidades pedagógicas. Vamos ver se lá na explicação vai bater, se o número 9 é intencionalidades pedagógicas. Então, vamos lá, virando aqui, a gente vai procurar o quadro 9 tá aqui embaixo, e aí a gente pode ver quadro 9, intencionalidades pedagógicas e a explicação do que é. Abrindo o diário, a gente já vai se atentar numa grande diferença, né, desse diário rosa para os outros diários. E aí, aqui a gente começa uma explicação mais detalhada, ponto a ponto, para que não fique dúvidas, né, de como a gente pode preencher esse diário. Então, vamos iniciar aqui por essa parte, onde a gente vai preencher o nome das crianças e também a chamada, né, a frequência dos dias. Então, vamos lá, quadro 3. Então, o quadro 3, ele vai pedir pra gente identificar quem é essa turma, tá? Então, essas informações aqui, ano, turno, agrupamento e turma, tem que bater com o que foi escrito lá na capa, tá? Então, do jeito que você fez na capa, você vai colocar aqui, ano 2023, turno integral, agrupamento e turma, se é A, se é B, se é C, tá? E aí, a gente vem para o quadro 4. O quadro 4 é o nome dos bebês e das crianças. E aí já vem aqui o número que essa criança vai receber quando for preenchido, né? Aí, onde eu consigo o nome das crianças? Então, a secretaria, a gestão, enfim, eles precisam entregar para vocês uma folha, né, com o nome das crianças. Na rede parceira, a gente chama essa folha de EOL, né, que ela é uma folha do sistema EOL da prefeitura, mas é a folha de chamada, né? Então, a gente precisa preencher isso daqui de acordo com essa folha, exatamente na ordem e no jeito que está escrito o nome das crianças nessa folha, tá? Então, é nome completo, sem abreviação, por isso que precisa fazer uma letra menor, né? Tem crianças que têm um nome muito grande, e aí você vai colocar o nome de todo mundo, inclusive quem saiu, tá? Naquele ano, porque aqui dentro a gente também precisa fazer a marcação, né, das presenças e faltas das crianças até o dia que elas saíram e sinalizar essas transferências, essas desistências e os motivos pelos quais as crianças estão saindo, tá? Então, é o nome de todas as crianças. Feito isso, nós vamos para o quadro 5. O quadro 5 é a frequência dos bebês e das crianças, tá? Então, aqui a gente já começa pelo mês e o ano. Se atentem a isso, por quê? Esse diário, ele não vem como os outros que vinham 12 meses, né? Vinham 12 folhas para preenchimento e a gente colocava o mês de janeiro. Não, esse diário, ele vem com 11. Então, se você começa a escrita pelo mês de janeiro, você já não vai ter como finalizar o diário lá em dezembro, porque ele só vem para preenchimento de 11 meses. Então, a gente começa pelo mês de fevereiro. Então, fevereiro de 2023. E aqui a gente pode ver que já vem preenchido as datas, né? E aí, ele vem escrito de uma forma onde ele adiciona sábado e domingo, né? Porque ele vem completo, de 1 a 31. Então, ele adiciona sábado e domingo, ele adiciona dia 31, mesmo no mês que não tem. Ele vem aqui com os feriados. E a gente precisa ficar de olho nessas datas. Onde que eu sei, né, que é feriado, onde vai ser uma atividade suspensa, onde eu vou ter uma RP, uma reunião pedagógica, um dia da família na escola, essas coisas com suspensão, para que eu não rasure isso daqui, né? Onde que eu vejo isso? Então, você precisa ficar atento ao calendário anual, né? Disponibilizado aí pela rede, né? Então, lá ele já vem especificado quais são os dias dos eventos que terão na escola que a gente precisa estar atento, tá? A minha orientação, né, quando eu passo a explicação desse diário, é que para que não tenha
nenhuma sombra, assim, de espaço para que aconteça uma rasura aqui, já seria identificar aqui. Então, pega a régua, né? Você pega a régua e você passa o traço, né, ali na vertical até o final da folha, né? Então, de um lado, de uma ponta a outra, em todos os sábados e domingos e feriados, né? Para que você não tenha problema para rasurar, né? Porque aí você já sabendo quais são os sábados, quais são os domingos, quais são os feriados, se tem ou não tem dia 31, né? Você já arriscou, fica muito mais fácil para você ir preenchendo a frequência diária, tá? E aí, esse é o primeiro ponto. Aqui, as crianças têm uma numeração e essa numeração se complementa aqui. Então, se o número 1, por exemplo, é a Alice, é no número 1 aqui que eu vou colocar todas as frequências dela. Se o número 2 é o João, é no número 2 aqui que eu vou preencher todas as frequências do João, né? A gente tem que ficar atento a essa numeração para a gente não colocar falta e presença na criança errada. Tudo bem? Visto isso, a gente vai para o quadro 6. O quadro 6 é o resumo de frequência, né? Então, esse resumo de frequência, ele vai aí pedir para a gente ter uma atenção também referente a esse cálculo, porque aqui a gente vai precisar fazer uma coisa chamada frequência média da classe, tá? Então, aqui a gente precisa ter bastante atenção. Então, vamos lá. Aqui também tem o número da chamada, para que a gente tenha uma noção bem clara, né? Então, o número 1, aqui a Alice, ela vai continuar tendo esse espaço aqui para ela, e aqui ela tem o espaço dela também, tá? E aí, o que ele vai pedir? Pra gente colocar a quantidade de comparecimentos e a quantidade de faltas. E aqui a gente precisa ter uma noção bem clara do que são essas faltas. Porque, se você voltar lá no quadro, vamos ver o número desse quadro aqui, é número 6, certo? A explicação da frequência. Se você procurar o número 6 aqui, resumo de frequência, ele vai dizer o seguinte, ó, registrar ao final do mês o total de comparecimentos e faltas dos bebês e das crianças, né? Só que, quando a gente for contabilizar a frequência média, ele vai falar assim, considerar todas as faltas, não importa a sua natureza. Então, ele vai pedir o seguinte, para que a gente conte as faltas justificadas como falta também, tá? Então, mesmo a falta aqui sendo uma FJ, né, vai contar como falta aqui. Então, quando ele diz para você considerar todas as faltas, não importa a sua natureza, significa que mesmo que a criança justificou as faltas, foi FJ, 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 aqui ela vai ter como falta mesmo, tá? Então, vamos lá. Você vai fazer exatamente isso em todas as crianças. Então, vamos lá. A Alice, né, ela veio 10 dias, então a gente faz a sinalização em C para comparecimento e F para falta. Então, ela veio aí 10 dias, né? Eu vou colocar aqui comparecimentos, 10. E ela faltou 5 dias. Vou colocar aqui faltas 5. Mesmo que essas faltas sejam preenchidas aqui como FJ, aqui eu coloco como falta mesmo, tá? E aí, eu vou fazer isso com todas as minhas crianças. Chegando ao quadro 7 aqui embaixo, que é a frequência média, eu preciso fazer um cálculo, né, para fazer essa frequência, tá? O cálculo, eu vou deixar ele escritinho aqui, qual é a forma correta de fazer esse cálculo, tá? E aí, eu vou calcular aqui com vocês, vou pegar aqui um caderno pra gente ter uma noção básica, mas eu vou deixar o cálculo aqui pra vocês, tá? Então, vamos pensar que eu tenho 9 crianças, tá? Então, você vai pegar a quantidade de crianças que você tem. Então, vamos lá. Crianças. Eu tenho 9, certo? Aí, eu tenho essas 9 crianças. Aí, você vai fazer vezes o número de dias letivos. Digamos que eu só tinha naquele mês 15 dias letivos. Então, eu só tinha 15 dias letivos, certo? Aí, você vai ter um resultado. Então, é igual, por exemplo, a 135, certo? Eu cheguei, não vamos chamar esse número aqui de X, tá? Esse número aqui que a gente conseguiu, ele vai ser o X. Aí, esquece ele aqui por enquanto, e agora a gente precisa somar o total de faltas dos bebês e das crianças. Então, vamos lá, eu tenho 9 crianças, e digamos que somando todas as faltas desses 9, né, dessas 9 crianças, deram 18 faltas. Então, 18 faltas totais. Certo? E aí, esse 18 aqui, a gente pode chamar ele de Y, certo? Então, a gente vai fazer uma continha básica. A gente vai pegar o X, que é 135, que é a primeira conta que a gente fez.
A gente vai fazer menos o y, que é o 18, que é o total das faltas dos meus bebês. E aí, eu vou ter um resultado. Esse resultado é 117, certo? E a gente pode chamar isso daqui de Z, tá? Esse resultado vai ser Z. E aí, agora, é só finalizar a minha média. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 117, que é o resultado que eu tive, e eu vou dividir pela quantidade de dias letivos. Lembra que a gente tá supondo que foram 15 dias? Então, 15 dividido por 15, certo? Então, é igual, e aí é só fazer a média, tá? Então, 117 dividido por 15 é igual a 7,8. E esse valor aqui é o valor que eu vou preencher aqui, tá bom? E aí, caso ainda assim vocês tenham dúvidas de como que eu vou preencher, vocês deem uma olhadinha aqui. É o quadro 7, né? Se você voltar aqui e for lá no quadro 7, a gente vai ver frequência média da classe e o cálculo está aqui, tá bom? Agora, vamos lá para o quadro 8, né? Que é o quadro de observações. Então, o que que tem nesse quadro de observações? Ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, ele pede o seguinte, para a gente falar sobre os bebês e as crianças, as faltas, as transferências, as ocorrências e os remanejamentos, tá? Então, aqui, você percebe que a gente tem um espaço pequenininho. Se a gente começar a colocar o nome completo das crianças, a gente vai acabar tomando muito o espaço. Então, vamos lá. Digamos que aqui é o mês de fevereiro, certo? Quais ocorrências aí de faltas, transferências, desistências eu tive no mês de fevereiro? Então, é muito fácil. Eu vou escrever sempre, aqui a gente já vai começar a utilizar os números das crianças, porque elas não são numeradas. Então, para que eu não gaste tanta linha, já que é um espaço pequeno, eu vou numerá-las aqui, né? Quando eu tiver que fazer a anotação. Então, digamos, vamos pensar aí que o número 4, então a criança lá, número 4, digamos que era o João, né? O João, que era o número 4, ele pegou um atestado, né, de 5 dias. Então, eu vou colocar FJ aqui nas faltas dele, né, durante o período que ele vai ficar afastado. E aqui, né, eu vou fazer a observação que essa criança tá afastada, né? Então, eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou deixar aqui anotadinho para vocês. Então, digamos, eu vou escrever N, né, sinal de número, 4, que é o número da criança que pegou o atestado, porque aí você percebe, eu tô gastando um tamanho mínimo para escrever isso aqui, porque eu não tô colocando nome, eu tô colocando o número da criança. Então, N e o número, né, que é número 4, foi ele que pegou o atestado, e aí eu vou escrever atestado de 3 dias a partir de, por exemplo, 1 de fevereiro, certo? Ponto. Porque aí eu já estou falando que essa FJ que eu fiz a marcação aqui no dia 1, 2, 3 e tal lá, esse número 4 estava de FJ porque ele estava de atestado de tantos dias, tá? Então, basicamente, toda vez que eu tiver uma sinalização de atestado, de afastamento, eu posso estar fazendo essa sinalização aqui. Outra sinalização que eu posso estar fazendo aqui também, outro exemplo para vocês, tá? A criança foi transferida, a criança é desistente, a criança está com vínculo indevido, a criança foi remanejada. Eu também vou fazer a sinalização nesse campo, onde eu vou colocar N, sinal de número. Digamos que o número 5 foi transferido para outra escola, né? Lá no mês de fevereiro. Então, eu vou colocar N, sinal de número 5, que é o número da criança, né? Aí eu vou abrir parênteses, eu vou colocar a data de saída, né? Essa data de saída vocês irão encontrar lá na folha EOL de vocês, ou na folha de chamada, ou a secretaria vai te passar, ou você pode perguntar para a secretaria, a data de saída, e aí a gente coloca a sigla da saída. Então, geralmente, se for transferência, é TF, se for desistência, é DE, se for vínculo indevido, é VI. Se for remanejamento, é RS, né? E assim por diante. E aí a gente fecha o parênteses e pronto. Essa anotação que vocês estão vendo aqui já é a anotação suficiente para a gente sinalizar que o número 5 não está mais aqui na escola, porque ele foi transferido a partir dessa data. Tudo bem? Então, esses 2 registros é o registro que a gente vai colocar aqui. E aí, agora, a gente vai para o segundo campo aí desse quadro 8, né? Que é sobre os dias letivos. Suspensões, reposições, reuniões e etc. Então, digamos, eu tive um feriado na quinta-feira, né? Lá de fevereiro, eu tive um feriado na quinta-feira. E aí, na sexta,
a gente teve uma suspensão, foi uma atividade suspensa porque houve essa emenda. Eu posso estar escrevendo aqui o dia, né? Então, eu vou colocar a data e aí eu coloco a atividade suspensa, né? Ou emenda, né? E, digamos, aqui dentro, né, eu tenho dentro do calendário, aí dentro dos dias letivos, né, eu vou ter uma reunião de pais com suspensão de aula. Se eu não vou ter a frequência colocada aqui da criança, e eu vou ter escrito reunião, né? Então, eu preciso sinalizar aqui porque que não houve aula, né? Então, eu vou colocar a data e escrever reunião de pais com suspensão, ou reunião pedagógica com suspensão, ou jornada pedagógica com suspensão, né? Por exemplo, quando a gente vivenciou a pandemia, né? A gente entrou de trabalho remoto em abril, né? E aí as crianças não estavam indo para a escola, a gente também não estava indo para a escola, então se fosse esse diário rosa que a gente estaria utilizando, a gente iria marcar aqui a partir de que data a gente começou os trabalhos remotos, tá? Que teve suspensão de aulas presenciais. Então aqui a gente vai fazer, a gente tem esse campo para estar fazendo essas anotações. E o último quadro é sobre o regente da classe, faltas, licenças, substituições e convocações. Isso aqui a gente também não tinha no Diário Azul. Então, por exemplo, a professora está de atestado. Então, ela vai colocar aqui, professora afastada, vai colocar de que dia a que dia, né? Então, vamos lá, ela está de um afastamento de 5 dias, então, um afastamento de 5 dias a partir de, né, coloca a data que ela tá afastada, e aqui a gente coloca quem substituiu essa professora. Então, substituída pela professora tal. Por quê? Porque aqui a gente também sinaliza que essa professora, caso aconteça alguma coisa e esse instrumento precise ser utilizado judicialmente, a gente também explica que a professora não estava lá na sala e quem estava com essa turma era tal, né, substituto. E caso você sinta necessidade de mais alguma coisa que não foi escrita aqui, você coloca no campo outros, tá bom? Bom, agora sim a gente vai para a parte que assusta, né? Vamos lá para o quadro 9, né? Que é o quadro de intencionalidades pedagógicas. E aí, aqui a gente precisa ficar de olho. Por quê? Porque a cada mês, em todos os meses, a gente vai ter 5 folhas de escrita. Todos os meses, 5 folhas de escrita, tá? Escrita de texto. E aí, a gente precisa tomar cuidado, por quê? Intencionalidades pedagógicas, a gente tem 2 folhas, só que elas não estão de forma corrida, onde eu tenho intencionalidade, tenho intencionalidade. Não, a intencionalidade, ela tá na outra folha, e elas estão divididas pelo quadro 13, que é registro reflexivo das situações de aprendizagens. E aí, essa folha de registro reflexivo também são 2 folhas, e ela, a segunda, vai estar aqui, ó, né? Então, assim, na minha humilde opinião, deveria ter sido corrido, né? Então, tinha que ser intencionalidades, registro, registro. Porém, não, elas estão intercaladas. Então, a gente precisa ter bastante cuidado no preenchimento para que a gente não cause nenhum tipo de rasura, né? Então, a gente vai ter que ter esse cuidado aí, tá? Então, vamos pro quadro lá de quadro 9, intencionalidades pedagógicas, né? Nós contamos aqui a quantidade de linhas, né? Cada página dessa de intencionalidade pedagógica tem, em média, 49 linhas. Então, cada página de intencionalidade são 2 por mês, lembra? Tem aquela lá e essa, dá 49 linhas cada, tá? E aí, pensando num mês com 21 dias letivos, para cada proposta, né, que a gente vai realizar, a gente tem até 4 linhas para falar sobre essas intencionalidades, tá? Então, vamos lá. Luana, o que são as intencionalidades pedagógicas, né? Nada mais é do que as propostas que foram pensadas, né, para aquela turma. Então, as propostas que vão sendo desenvolvidas ali durante aquele mês, né? E as suas finalidades, os seus objetivos, o que a gente esperava alcançar com isso, né? Então, uma forma bacana da gente preencher isso daqui, de uma forma rica, onde a gente coloca bastante detalhes sobre as nossas perspectivas, quais eram as intencionalidades, as propostas, o que se esperava, a gente pode até estar colocando, e aí eu vou deixar escritinho aqui para vocês também, a gente pode estar escrevendo, né, o campo de experiência e contemplando, né, a BNCC, então a gente pode estar escrevendo lá qual é o campo de experiência daquela proposta,
o nome da proposta, e aí a gente pode complementar, né, escrevendo com as seguintes intencionalidades, e aí colocando aí quais são esses objetivos, essas intenções que se esperava para aquela proposta, tá? Eu tô deixando aqui o modelinho, né, do que a gente poderia estar escrevendo, de forma que fique bem rico, e para quem pega esse diário para ler, vai ter total noção do que está sendo colocado ali, né, do que está sendo disposto ali. Finalizou a folha, o professor precisa vir colocar o nome dele completo de acordo com o que está na capa e rubricar, né, fazer a sua assinatura. E aqui ele tem aí no quadro 11, né, o resumo mensal de matrículas. Então, quantas crianças vieram do mês anterior? Né? Quantas crianças foram matriculadas nesse mês? Então, digamos que eu tenho uma turma de 9 crianças e essas 9 me acompanharam, né, nesse mês de fevereiro. Então, eu coloco aqui que eu tinha, né, 9 crianças. Só que uma criança saiu, então eu vou colocar aqui que eliminados do mês foi um e no lugar entrou uma criança. Então, uma criança aqui. E passaram para o mês seguinte. Então, no mês de março, eu tô entregando quantas crianças para o próximo mês, né? Então, meu quadro tá completo, então eu vou passar adiante 9 crianças, tá? E aí, os dias efetivos, aí os dias de trabalho, né? Previstos. Então, se eu tinha lá 15 dias letivos, então eu tinha previstos 15 dias, né? Eu cumpri os 15 dias, então previstos 15, cumpridos 15, né? Quantas reposições teve? Então, se eu tive uma emenda na sexta, mas eu paguei no sábado e eu continuei tendo os 15 dias dentro do calendário, então eu tive uma reposição aqui e o meu total foram 15 dias letivos. Bom, visto a intencionalidade pedagógica, agora a gente vai vir aqui, então, para o quadro 13, que é o registro reflexivo das situações de aprendizagens, tá? Essa daqui a gente também tem 2 folhas, então a gente tem aqui, aí pula essa e ele volta para cá, tá? Então, também temos 2 folhas livres mensais para escrever sobre isso. E o que seria esses registros reflexivos das situações de aprendizagem? Então, é tudo o que aconteceu naquele mês que você acha importante estar sinalizando, como por exemplo, né, quais resultados vocês conseguiram nas reuniões pedagógicas, como que foi feito as organizações. No mês de fevereiro, por exemplo, a gente tem um grande marco que é a adaptação e acolhimento das crianças. Então, como que foi esse processo de adaptação e acolhimento? Além dessas reuniões de organização interna, né, as reuniões pedagógicas, também como foi as reuniões de pais e responsáveis, os eventos como Dias da Família, eventos de jornada pedagógica, eventos familiares, né, que a gente tem aí dentro do nosso calendário, né? Como que foi a experiência do retorno das férias escolares, como que tá a questão alimentar da turma, como que tá a questão de desenvolvimento daquele grupo, né? Será que as mediações estão funcionando com aquele grupo? Tem algo que está precisando ser revisto, revisitado, quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos, né, naquele mês ou naquela semana, quais são aqueles projetos paralelos que foram necessários serem abertos, né, ao longo daquele mês, como que tá a questão da movimentação das crianças, esse entra e sai de crianças, né, o que isso está influenciando na turma, essa criança que entrou, como que foi a recepção e o acolhimento das outras crianças, quais estratégias foram necessárias serem feitas, né? Então, tudo isso a gente consegue estar colocando nesse campo de registro reflexivo das situações de aprendizagem. E aí, o que a gente precisa se atentar? Esse campo aqui, ele já é um campo maior. Se você for ver aqui no final, ele não tem essa repartição, tá vendo? Ele não tem essas colocações que a gente tinha lá no campo de intencionalidade. Então, ao todo, nós temos 55 linhas livres para escrita, né? E se a gente tem 2 folhas, se é essa folha e essa folha de registro, então significa que a gente tem 110 linhas livres para a gente escrever sobre todas essas questões, né? Outra coisa que a gente pode estar colocando aqui também são as anotações importantes sobre conversas, né, relevantes que a gente tem com as famílias, né? Quando a gente recebe casos e relatos que são preocupantes ou que, de certa forma, podem estar impactando, né, no trabalho desenvolvido na sala, né? Então, por exemplo, acontece alguma situação ali familiar, onde a família traz para vocês
essa informação de que algo aconteceu em casa e, de acordo com isso que aconteceu em casa, tá causando alguma coisa na criança dentro da escola. Então, esse campo a gente utiliza para tudo isso, tá? Eu vou deixar aqui do ladinho também, já deixei aqui para vocês, escrito tudo que a gente pode colocar nesse campo. Lembrando que isso é mensal, tá? Então, mensalmente, você vai falar sobre tudo isso, né? Você vai falar sobre as reuniões, sobre os eventos, sobre as conversas com as famílias, sobre as reuniões pedagógicas, mediações ali da gestão, projetos que estão sendo desenvolvidos, movimentação das crianças, como que tá a questão alimentar, a questão de relação e interação entre o grupo. Então, tudo isso a gente consegue estar escrevendo aqui. Então, vamos lá. Aí a gente tem intencionalidades, registro reflexivo. Intencionalidades, registro reflexivo. E agora a gente vai para a última, né, o último tipo de escrita no mês, que é o quadro 14, que é o registro individual de aprendizagem e desenvolvimento para subsidiar os relatórios individuais dos bebês e as crianças. Calma, o nome é grande, porém o que vem aqui é muito tranquilo, tá? Então vamos lá, vamos olhar para essa folha completa, tá? Essa folha completa, ela também tem 55 linhas. E se você parar para pensar, ó, a cada linha mais forte tem 5 linhas dentro, tá? Então, cada bloquinho desse tem 5 linhas, tá vendo? Cada bloquinho desse tem 5 linhas. Então, ao todo, eu tenho 55 linhas aqui. E esse é uma página única, tá? Esse aqui não é 2, é só 1. Então, a gente tem esse espaço pra gente falar aí sobre a questão do desenvolvimento das crianças, né, dos bebês e das crianças, naquele mês. E para que serve esse campo? Para que a gente possa dar subsídios, quando a gente fala subsidiar, é dar caminho, dar norte, dar uma direção, auxiliar na construção dos relatórios individuais das crianças, tá? Então, vamos pensar o seguinte, aqui a gente precisa ter uma noção clara da quantidade de linhas que eu posso ter, né, para cada criança. Então, se eu estou observando todo mundo, né, se eu estou olhando para todo mundo naquele mês, né, eu tenho anotações ali no meu caderno de professor, né, eu tenho anotações para quando eu tiver que escrever o relatório individual das crianças, né, inclusive a gente tem um vídeo falando sobre relatório individual. E aí, se a gente tem essa ferramenta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter noção de quantas crianças a gente tem na sala, para a gente dividir aqui a quantidade de linhas que a gente consegue escrever para cada criança. Lembrando sempre, essa forma que eu vou passar para vocês é um caminho, é uma orientação. Não significa que vocês precisam fazer exatamente da forma que eu estou falando. Essa foi a forma que eu encontrei de melhor organização para que eu tivesse uma visão mais clara mês a mês do que eu estou fazendo e do trabalho que está sendo desenvolvido. Então, vamos lá. Digamos que eu sou professor de uma sala de berçário 1, onde eu tenho 7 crianças. Então, eu poderia utilizar aqui para cada criança até 7 linhas, né? Contando a quantidade de linhas que eu tenho aqui, que é 55, 55 dividido por 7 crianças da turma, eu poderia usar até 7 linhas para cada criança, tá? Se eu sou um professor de berçário 2, onde eu tenho 9 crianças na minha sala, eu poderia utilizar até 6 linhas para cada criança, para fazer o relato de cada criança. Se eu sou um professor de minigrupo, e aí eu vou pensar assim, se eu sou professor de minigrupo multietário, que são 18 crianças, eu posso usar até 3 linhas para falar sobre cada criança. E professores de infantil, onde eu tenho aí por volta de 25 crianças por sala, eu poderia usar até 2 linhas para cada criança. Lembrando que a numeração lá atrás nos ajuda aqui, porque em vez de você escrever o nome da criança completo, você pode colocar um número. Então, me dá espaço para escrever. E aí, quando eu falo o que eu posso estar colocando aqui, nada mais é do que aquilo que a gente observou no mês de desenvolvimento daquela criança, né? Então, por exemplo, eu vou dar o caso da Alice, né? Então, eu poderia colocar N, símbolo de número, né? Número 4, que ela seria o número 4 da chamada, e aí eu colocaria, observei que inicialmente apresentava certa dificuldade para interagir com o grupo, porém, neste mês, né, a partir dos estímulos apresentados em sala, já está conseguindo se relacionar melhor, onde escolheu 2 amigos, né, na sala, como referência, né? Então, percebam, eu estou falando sobre um desenvolvimento
né, sobre uma questão que eu observei daquela criança que foi se modificando, né, através dos meses. Então aqui eu vou construindo um histórico para essas crianças, né, para quando eu for construir os meus relatórios, eu ter base. Aí, gente, essas anotações se repetem. Então eu virando aqui a página, né, acabei de fazer isso, virei a página, opa, já caí no mês de março. E aí eu vou repetindo as mesmas orientações todos os meses, tá? Ainda assim, a orientação desse diário não acabou. Por quê? Quando você vai lá pro final do diário, né? Então, eu vou pular, ó, lá pro final, tá vendo? A capa final já tá aqui. Quando eu pulo pro final, eu caio no item 15, olha o quadro 15 lá, que é a carta de intenções, sinalizando a intencionalidade pedagógica para o primeiro semestre, tá? Levando em consideração normativa 1/2019, que tem vídeo falando sobre, vários vídeos aqui falando sobre essa normativa, que é a normativa de registro, tá? Então, vamos lá. Aqui, ele vai te dar 110 linhas, então aqui é carta de intenções e carta de intenções, primeiro semestre. Então, isso aqui é uma continuidade, tá? Então, ele vai te dar aqui 110 linhas para você escrever sua carta de intenções do primeiro semestre. Nada mais é do que você pegar a sua carta de intenções, que já passou pela sua coordenadora, que já passou pelas correções, que já foi aprovada, e escrever aqui. Não tem segredo. Aqui também já tem vídeo sobre carta de intenções, como constrói a carta e quais são os conteúdos que tem que ter dentro, tá? Só procurar aqui no canal. E aí, virando a folha, nós iremos encontrar a carta de intenções do segundo semestre, que também tem 2 folhas para isso, 110 linhas para a gente escrever. Essa carta aqui, geralmente, a gente revisita lá no segundo semestre, quando a gente volta do recesso escolar. Aí a gente revisita a carta, modifica pontos, avalia o que deu certo, o que não deu e as práticas que precisam de mais atenção ou serem modificadas. Fez essa correção, entregou para a coordenação te entregou a devolutiva, você pode estar escrevendo ela aqui, tá? E aí, virando aqui a folha, a gente entra no item 16, que é ocorrências, agendas, reuniões, excursões e outras. Nada mais é do que um caderno de ocorrências para casos mais graves e que mereçam atenção. E esse item a gente também costuma utilizar no SEI. É pouco espaço, ao todo aqui a gente tem 55 linhas, né? Mas é caso você precise fazer alguma anotação que não foi feita aí ao longo do diário, tá? E aí, item 17, termo de encerramento, né? Então, o diretor encerra esse diário, colocando o último dia letivo, né? O último dia que foi mexido nesse diário e a assinatura dele, tá bom? Bom, essa foi a orientação do diário. Eu espero que tenha contribuído. Não se esqueçam de deixar aí o seu gostei e compartilhe para outros colegas aí, né, da área da educação que estão um pouquinho perdidos, não têm uma orientação sobre o preenchimento desse diário, tá bom? Um abraço, até a próxima!